Boa tarde a todos, presidente, senador Alci. Primeiro agradecer, né, pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo, né, por essa audiência pública. Né. A reforma tributária certamente é um dos temas legislativos mais importantes na discussão hoje no Congresso e crucial para o setor de infraestrutura, né, para o setor de transportes. Né. A NTF, senador, representa as concessionárias de ferrovia de carga do país. Né, são 14 concessões, 7 principais grupos, né, que administram algo como 30 mil quilômetros de ferrovia, transportam aí mais de 500 milhões de toneladas por ano, né, o dobro do que foi feito, né, no início do processo de estatização, e que investiu aí mais de 170 bilhões de reais, né, na história do setor privado de carga. Né. Você tem ideia, senador? Em 2023 foi investir 10 bilhões de reais, né, em ferrovias, né, e 99% desse investimento privado. Né, é privado. E é um setor que é fundamental, senador, para o nosso desenvolvimento econômico, social, ambiental. Acho que todo mundo concorda, né, que mais ferrovia é importante para o país. Mas para atrair investimento privado, senador, é necessário estabilidade, segurança jurídica, um ambiente de negócios, né, atrativo para esse investimento. Né, e acho que a reforma tributária vem muito nesse caminho. Como o senhor falou, né, teoricamente, academicamente, é perfeita. Né, acho que todos concordam com o avanço, né, que a reforma tributária traz, né, para os nossos investimentos em infraestrutura e para o setor ferroviário também, seja pela simplificação dos tributos, pela não cumulatividade, pela cobrança no destino. Né. A reforma manteve, né, os regimes, né, regimes especiais, né, preservando o princípio da desoneração dos investimentos em bens de capital. Para o setor de infraestrutura também há regras específicas, né, de reequilíbrio dos contratos de concessão. Agora, né, o diabo mora nos detalhes. Né? Então, tem alguns aspectos práticos, né, que a gente gostaria, como setor, de trazer para a consideração do parlamento, né, tendo em vista os efeitos concretos que eles trazem, de fato, para o nosso negócio, para o nosso dia a dia e, consequentemente, para os investimentos do país, né, e para a nossa capacidade de fazer mais ferrovia, né, e investir em infraestrutura. E são 3 pontos, doutor Coladigo, de forma muito breve. Nesse ponto, a gente já vai trazer em formato de propostas de emenda, né, e trazer aqui para a comissão, né, para esse grupo de trabalho, né, especialmente para o senhor. O primeiro desses pontos, né, que eu gostaria de tratar, senador, trata sobre o processo de creditamento, né, de PIS/COFINS, os créditos acumulados de PIS/COFINS. Né, então, a reforma abraça o princípio da não cumulatividade, isso é muito bom, né, por óbvio, né, e o PLP traz as regras de aproveitamento dos créditos de IBS, CBS e também, né, dos créditos de PIS/COFINS, né, que para a indústria exportadora é muito importante. Então, há muito crédito acumulado de PIS/COFINS, né, em alguns setores. No entanto, né, o projeto de lei ele é silente quanto ao prazo de aproveitamento desses créditos. E o nosso receio é que isso seja confundido com a regra geral de aproveitamento do prazo, né, de IBS e CBS. E isso pode trazer um impacto, que são 5 anos, né, e isso pode ter um impacto muito grande para o setor. Porque o volume de créditos é muito grande e é possível que não, é bem provável, né, que não seja possível aproveitar esses créditos nesse período de 5 anos. Né, inclusive trazendo um risco para o operário, né, de ter que ressarcir, né, esse crédito, né, em espécie. Então, a nossa proposta, né, é fazer um ajuste no texto, né, para deixar, né, o prazo de validade desses créditos indefinidos até que seja o seu completo aproveitamento e preservando, por óbvio, o princípio da não cumulatividade. Né. Um segundo ponto, senador, que também acho super importante, e deve provavelmente outros colegas aqui vão tratar de algo de pontos semelhantes, né? Trata sobre a desoneração de bens de capital. Né? Então, como acho que a reforma incorpora esse princípio, né, ao manter, né, os regimes especiais até 2027, né, vedando, né, a criação de novos regimes, né? Mas existe, né, após esse período, a previsão de que haja um ato conjunto entre o comitê gestor, né, e o Poder Executivo para traçar as regras de como vai ser a desoneração de bens de capital daqui para frente. Isso é muito bom. Né? Então, qual é o receio, né, que a gente tem? Né? É que como não há prazo para isso. Não há um prazo para que esse comitê gestor, esse ato conjunto seja editado. Então, é possível que após 2027, né, instrumentos importantes, né, como REIGE, Reporto, né, que hoje são essenciais para os investimentos de infraestrutura, inclusive, como a doutora Alessandra colocou, né, foram base, né, dos contratos de concessão pactuados ao longo do tempo, né,
passem a não ter mais nenhum tipo de valor. Então, também fazemos uma proposta, né, de uma emenda, né, ao texto, que, de caso, na hipótese, né, de esse ato não ser editado, né, haja uma desoneração nos moldes que é feito atualmente, né, para os ativos fixos, né, dos bens de concessão. Né. Um outro aspecto, né, dentro da desoneração de bens de capital, trata do REID. O REID é um regime super importante, né, para a infraestrutura, está previsto no PLP, né, mas existe até mais um ajuste temporal, que talvez seja um ajuste pontual, que seja importante. Né. Apesar das regras do REID terem sido transpostas, de certa forma, para o PLP, não está claro, né, qual é o prazo, né, de usufruto do REID. Hoje em dia, esse prazo é bem definido no decreto, né, 644/2007, que não foi incorporado ao texto do PLP. Então, a proposta que fazemos é incorporar o trecho desse decreto, que é a situação jurídica atual, para dar mais segurança jurídica de como isso vai ser feito ao longo do tempo. E o terceiro e último ponto, senador, que eu gostaria de deixar aqui para avaliação dos senhores, né, trata da questão do reequilíbrio dos contratos. Então, os contratos de concessão são contratos de longuíssimo prazo, né, geralmente envolvem investimentos bilionários, né, e eles são pactuados, né, em uma equação econômico-financeira que considera a realidade tributária atual. Óbvio, novos contratos serão uma nova realidade tributária, mas os contratos foram pactuados até a data da reforma, foram feitos à luz de uma nova realidade tributária. E certamente, né, a reforma vai ter efeitos para mais ou para menos em diferentes, né, nos diferentes contratos. O PLP traz mecanismos para isso, né? Foi muito feliz, né, a redação do PLP, que traz alguns aspectos relacionados a isso, mas tem dois pontos que eu acho que são importantes a gente talvez ter em mente, senador, e que a gente também propõe como oportunidade de melhoria. O primeiro é que o PLP, um minutinho eu concluo, senador, é que o PLP, ele condiciona o reequilíbrio, né, o reequilíbrio, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, né, em todos os entes, né, federados. Isso pode se revelar impossível na prática. Questões trabalhistas são comuns, questões, né, tributárias são comuns, principalmente considerando, né, instrumentos, por exemplo, em contratos lineares como ferrovia, que passam por milhares de municípios, né, centenas de municípios, milhares de municípios às vezes. Né? Então, esse é um ponto que nós entendemos que deveria ser excluído. E um segundo ponto, e o último ponto que eu falo, né, a lei trouxe, né, prazos, né, definidos para que os reequilíbrios sejam feitos. Mas a nossa experiência, né, como regulados, por mais que as agências tenham se aperfeiçoado bastante e fazem um trabalho de excelência, né, e nós reconhecemos isso, mas reequilíbrios sempre são muito complicados de serem implementados. Geralmente demoram anos para serem implementados. Para você ter ideia, a última revisão tarifária do setor ferroviário foi em 2012. Até hoje, não há reequilíbrios, né, por exemplo, para a questão do Covid. Porque é um assunto realmente complexo, demanda, né, um instrumental e um trabalho, né, muito grande do regulador. Né? Então, também fazemos um pleito, né, na hipótese, né, dos prazos não serem atendidos, de se revelarem prazos impróprios, que seja possível, né, reequilíbrios cautelares, né, para que os fluxos financeiros das concessões não sejam prejudicados, inviabilizando a própria concessão e, consequentemente, o próprio serviço público. Então, esse é um dos principais resumos, tá, senador? Já encerro, né, e agradeço pela oportunidade e vamos, né, deixar, né, todas as propostas, as justificativas, né, de emendas, né, com o senhor e com o grupo de trabalho e com o Senado. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.